Então, nós somos o povo banto. Somos o povo banto. E desse nosso quadro como povo banto, todos aqueles que estão dispersos têm comportamentos e pensamentos das nações, daqueles que escravizou o nosso povo, daquele que tirou da nossa vida aquilo que é que nós somos. Por isso que nesse retorno para a nossa verdadeira vida, nesse retorno para aquilo que realmente nós somos, todos nós passaremos por conflitos. Esses conflitos, eles são internos e também são conflitos externos. Não tem como nós voltarmos, né? Tanto que assim, não é nem voltar fisicamente para Irusalama, porque aqueles também que habitam Irusalama, mesmo ele sendo um angolano lá, vamos dizer assim, nascido lá e tudo mais, ou seja, mesmo que ele seja um filho do Congo, porque nem todos aqueles que estão, entre parênteses, no Congo, são filhos do Congo. Filhos do Congo é aqueles que fazem a obra do nosso Tata. Não tem como uma pessoa, ela pode até dizer da boca para fora, até de boca cheia, que ela é um filho do Congo. Mas não são todos os filhos de Ababana que são os filhos da promessa. Não. Entende? Nada mudou a esse respeito, né? Então, vou até colocar aqui a apresentação, né? E colocar um som também. Aí, dentro dessa apresentação que eu estou falando aqui, né? Aí o nosso Nimiar, né? Que é o apresentador aí, né? Vai estar falando sobre a esse respeito, né? Só para lembrar das palavras e canção do nosso rei. Bem-aventurados, somos iluminados, somos Bantu, Benamutu, Bantu, Benamutu. O mais rico, somos bem-aventurados, somos mais bonitos, somos terra do futuro, somos Bantu, Benamutu, Bantu, Bantu, Benamutu, filhos do Criador. Então é isso, né? Não tem como nós fugirmos disso. As pessoas, né, podem até não aceitar. Tem o seu direito. As pessoas podem até demorar 1 ano, 2 anos, ou 3 anos, ou até mais, para aceitar essa ideia de que este é o povo do Altíssimo. Por que demora para aceitar que este é o povo do Altíssimo? Mediante ao processo da escravatura, mediante ao processo de esquecimento da vossa verdadeira identidade, né? Mas aqueles que assim se identificaram, o importante é que prossiga decididamente. Então, antes que eu continue essa aula de hoje, vai, apresentador. Ngeta, Kembo, kwa tata Nzambi mwilo. Kembo, na tata Nzambi ya Congo kwa Mazulu. Vida longa, a mfumo tadi jambuiso votadi jantede mesi. Salama, meu povo. Salama, meu povo. Onde quer que você esteja, nos 4 cantos do mundo. Estamos mais uma vez aqui, eu, Nimia Congo, com o nosso mestre Bengami Bana Congo, o Cuca, que nas vossas Bíblias escreveram de Lucas. Epa, Banto, é tempo de começar a acordar agora. É hora de nós levantarmos. Porque Ezequiel também está escrito que ele iria pôr nos ossos secos, iria pôr o seu espírito para falar. Hoje o espírito está a falar. Mas aí chegou. O nosso rei chegou. É hora de levantar. Acorda, Banto.
Mestre Benga Mibana Congo, por favor, dê continuidade ao nosso grande tema. Gueta, Gueta. Congo é louvado. Zambitata é louvado. Então, vamos lá, dar início, né, dar continuidade à nossa aula com esse tema importantíssimo, né? Deixa eu só voltar aqui, essa parte, trazer para cá e colocar sem nenhum, né? Nenhum aqui. Tudo bem. Ok. Então, nós estávamos, né, nessa parte da aula, que essa é uma que reforço a intenção dessa aula, aonde que vem trazer dentro da manifestação que acontece com o povo Bantu, né? Quando ele sai do cristianismo, seja ele católico ou evangélico, que é a mesma coisa, não tem assim a sua diferença, embora pensa-se que ser católico é melhor ou menos melhor que ser evangélico, e evangélico pensa que é menos melhor ou melhor que ser católico, né? A religião originária, ela é católica, né? Então, o que acontece na realidade, na íntegra, o evangélico, ele é um evangelho católico, né? Porque desde das reformas, né, de Martim Lutero e os demais, eles são filhos de uma raiz, né? Então, se é filho daquela raiz, ele é aquela raiz, embora ele não aceite, né? Só que a Igreja Católica Apostólica Romana, realmente ela é uma igreja, e ela é católica, e ela é apostólica dos romanos. Dos romanos. Já nós não, nós somos Bantu, né? Então, o assunto aqui não é contra os católicos, porque não me interessa, também não é contra os evangélicos, porque não me interessa, e sim estou falando relativo ao meu povo. Estou falando relativo aos servos do meu povo, os súditos do rei do povo Bantu. Estou falando a essas pessoas, aqueles que são Bantu, os Bantu que são filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Não estou falando a todos Bantu, porque muitos agora se constituem como Bantu, né? Mas assim estou me direcionando àqueles que são Bantu que pertencem ao reino do Tade. São os filhos do Congo, os filhos do reino do Congo. E esses que são filhos do reino do Congo, eles passam por esse processo, né? Porque está escrito assim no nosso livro, nosso livro está escrito assim: sai dela, povo meu. Não está escrito todos os povos. Sai dela, povo meu. Então, esse povo, o povo Banto, os filhos de Abraão, Isaac e Jacó, na nossa língua ababana, lícica e Jacobá, né? Então, a esses que passam por esse crivo, porque também é necessário passar por esse crivo, chega um momento que eles precisam agora de um apoio, né? Eles precisam agora saber, poxa, mas qual direção que vou? A direção que vocês têm que ir é vir aprender na escola da sabedoria Untu. Eis aqui um dos professores da escola da sabedoria Untu. Essa escola, ela foi profetizada ou essa escola é nossa ideia? Não, essa escola, ela foi profetizada. Ela é profetizada pelo Tata Umfumo Simão Kimbangu. Quando o Tata Umfumo Simão Kimbangu, ele profetiza que virá um professor. Então, eis aqui um professor dos professores de Umbanda Congo. E diz as Escrituras em 1 Iocana, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 10. Filhinhos, ninguém vos seduza. Aquele que pratica a justiça é justo, como também Masaia é justo. Aquele que cometer crime é de Belial, tá vendo? Aquele que cometer crime é de Belial. Veja que nas traduções vai estar escrito lá, aquele que cometer pecado. Nesse caso, cometer pecado, não está a tradução, ela é uma tradução
no sentido de levar as pessoas à corrupção. Por quê? Quando uma pessoa ela desobedece a lei, por exemplo, a lei de trânsito. Quando uma pessoa desobedece à lei de trânsito, ela comete um pecado ou ela comete um crime contra a lei? Ela comete um crime contra a lei. Não adianta a pessoa falar assim, nossa, passei o sinal vermelho, a pessoa passou no sinal vermelho, gerou um acidente, ela fala assim, eu cometi um pecado, me perdoe. Não. Ela vai ter que arcar, ela vai ter que arcar com as consequências daquele sistema semafórico, que ela foi desobediente, ou seja, o sistema semafórico é um código de leis, né? Tem a lei amarela, tem a lei verde, né? E tem a lei vermelha, que tem que ser obedecida. Se essas leis elas são desobedecidas, não adianta depois a pessoa falar assim, me perdoe pelo mal que ela causou, até de repente até tirar a vida de uma ou mais pessoas. Então, nesse caso, a desobediência a essa lei do sistema semafórico que eu estou falando, a pessoa ela cometeu um crime ou ela cometeu um pecado? Ela cometeu um crime. Agora, as palavras de Zambiapumbo, Zambium Quatulendo, não são leis? São leis. Então, quando você desobedece essa lei, você comete um crime ou você comete um pecado? Você comete um crime. Eles colocaram pecado lá para dar essa abertura para a pessoa continuar aplicando. Entende? Ou seja, Pecado. na íntegra, para a pessoa continuar a ser criminosa. Porque é totalmente diferente quando a pessoa ela se põe lá no ensino, né, no púlpito, e fala assim, irmãos, todos nós somos pecadores. Agora, se ele soubesse o verdadeiro sentido de desobedecer a lei, o que ele falaria? Irmão, todos nós somos criminosos. Entende? Desobedecer a lei de Tatanzambi, Zambiapumbo, Zambiquatulendo, desobedecer às suas leis, que é a lei do nosso Tata Congo, nosso Tata ele é Congo, se constitui em ser um criminoso. Por isso que ele fala, aquele que cometer crime, tá aquele que cometer, né? Aquele que cometer crime é de Belial. Tá vendo? De Belial. Por quê? O Belial comete crime desde o princípio. Então não é pecado, ele comete o crime desde o princípio. Aí que se fala, eis porque o Filho do Altíssimo, Yeshuaiá, certo? Isaiah Congo, se manifestou. Então é uma manifestação para destruir, aniquilar, acabar, dar fim às obras de Belial. Agora, quais são as obras de Belial, a não ser os seus filhos obedientes e aqueles que se afeiçoam aos seus filhos obedientes? Tudo que é nascido, todo aquele que é nascido do Altíssimo não comete crime. Ele não é criminoso. Mas como que ele não vai ser criminoso? Ou seja, o crime, como já foi explicado outra vez, o pecado, né? O crime, ele só vem à existência quando a pessoa pratica o crime. Se não houver quem comete crime, como o crime ele virá à existência? Se não há pessoas que atravessam o sistema semafórico, no caso do sinal vermelho, então ninguém vai cometer crime. E olha que do sistema semafórico, como estou falando, pegando como exemplo, perto da lei de Tatanzambi, não é nem 0,00001%. Agora, o crime, né, na tradução dos gregos e romanos, o pecado ele só vem à existência quando você pratica ele. Se você não praticar o pecado não vem à existência. Qual o correto? É o crime. O crime, ele só vem à existência se você pratica o crime. Se você não praticar o crime, não tem como o crime vir à existência. Por isso que a terra era dos justos. Por quê? Essas pessoas que são justas, elas não têm nem pensamento, nem intenção alguma
desobedecer às leis de Zambi. Olha lá, porque o germe divino reside nele. Essa passagem também, ela é muito interessante porque fala o germe divino reside nele. Lembra lá atrás, no livro de Aliança, no livro de Gênesis, que fala assim, eu colocarei entre inimizade, entre a tua descendência e o descendente dela, né? Está falando de serpente, então fala assim, eu colocarei inimizade, né? Eu colocarei ódio, ou seja, colocarei uma separação, colocarei um abismo entre a tua descendência, que é os descendentes, né? E o descendente da mulher. E o descendente. Então, esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse germe, que está falando que é o germe divino, é a mesma coisa que o sêmen divino. Em outras palavras, né, naquilo que a gente era doutrinado em outras instâncias, né, que existia na Terra umas pessoas de sangue azul, né, tem toda aquela, tem as místicas sobre esse assunto, ou seja, existe... Tá? Queria te cortar a palavra só para dizer uma coisa. Aqui na Holanda, a realeza ou o rei da Holanda, eles são chamados como os reis com sangue azul. Eu não sei se o mestre já chegou de ouvir essa história, mas de uma forma ou outra, os reis na Europa, porque a Inglaterra ainda tem os reis, a Bélgica tem, a Holanda tem, os reis da Europa são chamados de sangues azul. É isso mesmo, desse mesmo que estou falando, né? Então, sim, tem uma origem, né? Por que não é amarelo? Por que não é púrpura? Né? Por que não é outro nome, outra cor aí? É cinza, né? Por que essa originalidade, por que essa pronúncia azul, né? Que em outra instância, que não é uma aula aqui nessa classe, né? Que eu também tenho explicado sobre cores, né? Porque a manifestação das cores que nós vemos, ela depende do reflexo de uma luz. É uma luz que reflete no prisma, e esse prisma, ele demonstra aquela luz. Ou seja, se nós mudássemos se a fonte originária de luz ela tivesse uma outra cor, esse mundo que você vê não seria das cores que você está prestando atenção. Consegue perceber? Certo? Então, as cores que nós vemos, elas são reflexo de uma luz. Se mudar a luz primária, o reflexo daquilo que nós vemos, ele não seria da cor como nós enxergamos. Então, o que nós vemos são reflexo de algo. Reflexo de algo. Né? Sendo assim, né, que é um reflexo, ou seja, luz, ela é energia, tanto que da forma como você pinta, né, como você pinta a sua casa, as cores que você coloca, é uma energia que você passa para o ambiente onde que você está. Pode ser uma energia boa ou pode ser uma energia não boa, correto? Então, a mudança da tonalidade da cor de algum lugar, ele traz influências àquele lugar. Ou seja, a magia, a energia, luz, né? Ou seja, cor, você pode trocar a palavra cor por energia. As cores que eu pintei naquele lugar trouxe mais vida àquele lugar. A energia que eu coloquei naquelas paredes, né, trouxe mais vida ou ausência àquele lugar. Então, cores, na verdade, isso aqui é energia que tornou-se matéria. E toda energia, ela tem a sua fonte originária. Então, por exemplo, né, é um exemplo. Se houvesse uma mudança na cor da energia do Sol, a forma como você vê esse mundo todo seria diferente. Tá? Então, subindo de nível, né? Tudo que você vê, na realidade, não é. Não é.
Não é. O que você vê, na verdade, não é. Por exemplo, olhai para os lírios do campo. Olhai para os lírios do campo. E veja que nem Salomão se vestiu tão belo quanto eles. Tudo bem, então olhe para o lírio do campo. Estou olhando. Estão vendo? Lembre-se que nem Salama, quem é Salama? Salama é o Salomão, mais rico, mais belo, mais bonito de toda a terra. Só que nem ele se vestiu como os lírios do campo. Ou seja, as vestimentas que Salama usava, lindas e belas, as pessoas, nossa, Nem se o rei. comparavam com os lírios. Nenhuma vestimenta que o Salama usou compara-se à vestimenta dos lírios do campo. Ou seja, o lírio do campo que você vê, ele não é real, ele está revestido. Entendeu agora? Ele está revestido. Mas, Yeah. eu espero que você possa ver, mas bem. Então, esses são os lírios do campo. Eu não sei se o Messi pode ver, não, acho que não pode ver. Só queria mostrar uma rápida, o que são lírios do campo. Vou estar aqui no meu computador. Quem quiser procura. Mas lírios do campo é tão bonito, na verdade, porque eu sempre... Como eu estou compartilhando, né? Como eu estou compartilhando. Mas assim, é só digitar no telefone e ver os lírios do campo. Sim. Eu só queria mostrar, dar um bocadinho, deixar o nosso povo provar um bocadinho, porque eu sempre me perguntei sobre essa passagem naquele livro, na qual Yeshua disse que nem Salama se vestiu tão bom. Eu sempre disse, mas como é que fica um lírio do campo? Quem quiser, por favor, põe no teu canal, no teu Google, lírios do campo, e você vai ver que maravilha, como é que lírios de campo é. Mestre, eu gosto da dinâmica que nós temos no nosso programa, então, por favor, dê a continuidade. Acorda, mano! Então, por isso que assim, né, Salama, ele nunca se vestiu, né, tão belo quanto os lírios do campo. Ou seja, deixa eu só dar uma... apagar a luz. Olha lá, apagou a luz, certo? Então, o reflexo que se vê já é um reflexo que está vindo da minha telha aqui, né? Uma telha clara. Agora pode acender. Mudou-se a luz. Veja que na mudança da luz, então, quando a luz acendeu, ela deu um plof. Certo? Ela deu um plof. Correto? Toda a matéria que nós vemos não é a matéria originária. Porque a matéria que nós vemos, ela também foi revestida após o crime de multo. Não é pecado de multo. Após a desobediência de multo. Desobediência é crime. Quando o multo, ele cometeu a desobediência, e ele teve que sair do paradise, né? Teve que sair do Éden, ele teve que sair do reino dos céus, né? São metáforas, e entrar nesse mundo. Só que fala assim, que a terra começou a produzir espinhos e abrolhos. Então não havia espinhos e abrolhos na terra. Agora você vai ter que trabalhar. Agora você vai ter que fazer a sua parte. Só que nesse instante também, toda a terra, a beleza da terra. Então, por mais lindo que você vê as cores dos pássaros, por mais lindo que você vê as cores da natureza, das árvores, das plantas, não é a sua vestimenta original. Elas foram revestidos de algo que é reflexo de luzes. Aí essa é só um pouquinho, essa é a aula para outros alunos que já estão em outra classe, né? Então já já é outro assunto, tem que vir mais para cá, tem que entrar na escola Sabedoria 1 Tour. Então, continuando aqui. E não pode, né, cometer crime porque nasceu do Altíssimo, né? Então, aquele que aqui o germe, né, como estava falando lá atrás, sobre a descendência do serpente e o descendente da mulher, porém inimizade entre os dois. Então, não tem como aqueles que não são, né, não têm o germe
de Tatanzambi, o germe divino neles, eles fazerem, praticarem a obra de Tatanzambi. Por isso que fala, né, que o germe divino reside nele. E eles não podem cometer crime, ou seja, eles não podem ser pecadores, eles não podem ser criminosos. Mas por que eles não podem? Porque ele nasceu do Altíssimo, e o Altíssimo, né, Zambi Apumbo, Zambi Quatuledo, ele não gera filhos criminosos, ele não gera filhos para corrupção. No entanto, que nesse processo da escravatura, né, por não saber a prática originária sexual e por não saber corretamente com qual tipo de homem você deve se relacionar e qual tipo de mulher você deve se relacionar, muitos geraram filhos para a iniquidade. Continuando. É nisto que se conhece quais são os filhos do Altíssimo e quais são os filhos de Belial. Ou seja, no mundo da matéria, vamos dizer assim, no mundo dos físicos, dos meros mortais, vão saber que aquele filho que foi gerado por aqueles pais, se eles são filhos de Belial ou se eles são os filhos do Congo. Certo? Mas como é que eu vou saber? Pelas obras. As obras que esses filhos geram são filhos de Congo ou são filhos de Belial? Da mesma forma, aquela pessoa que está se em questão, aquele homem ou aquela mulher, né, aquele macho ou aquela fêmea, porque tem essa palavra homem e mulher, ela é originária dos gentios, né, originárias do gregos e romanos. Lá está escrito no começo do nosso livro, macho e fêmea os criou. Macho é macho, fêmea é fêmea. A partir do momento que é chamado homem, a partir do momento que é chamado homem, já é processo grego e romano. De uma maneira, né, de uma maneira corruptível, né, de uma maneira de afastar-nos, nós que somos banto, da nossa frequência originária. Né, porque dentro da nossa língua, o entendimento de macho e fêmea, ele vai mais para cima. Por exemplo, quando José, quando José teve o sonho, ele contou o sonho para o pai dele. O que o pai dele falou? Ele teve um sonho, qual foi o sonho? Ele viu o sol, a lua e as estrelas sob os seus pés. O sol, a lua e as estrelas sob os seus pés. O que seu pai falou? Você quer dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos vão se pôr perante os seus joelhos? O que ele está dizendo? Quem é o sol? É o pai. É o macho. Quem é a lua? Quem é a lua? A fêmea. A fêmea. Quem são as estrelas? São os filhos, os irmãos. Do sol e da lua. Se entrar no lado da astrologia, vamos dizer, então o Sol se relacionou com a Lua e gerou filhos e filhas. Né? Daí vão, nem fala essas coisas para os gregos, porque eles são gregos mesmo. Tá entendendo? Esse assunto para Bantu. Esse assunto Entendi. É assunto para lá. Né? Então tem gente que não pode me ouvir, porque vai criar um monte de estrela na cabeça e não vai chegar a lugar algum. Me fez lembrar, mestre, a passagem que Tata Congo disse na Babana, a tua descendência será como estrelas no céu. E eu sempre tive, nos últimos tempos, até nos filmes de Hollywood, muitas das vezes eu tenho um sentimento que quando eles falam de estrelas no céu, eles estão a falar de nós. Nada que, vou usar a palavra deles para nós que somos banto, nada que os senhores desse mundo façam que deixe da manifestação de nós estarmos presentes. Porque nós estamos vivendo, veja bem, colocarei ódio entre a tua descendência e o descendente da mulher. Então nós estamos vivendo um campo de batalha, um campo de descendência, uma luta de batalha. Aqueles que, entre aspas, dominam hoje o mundo é uma família usurpadora, que essa família se constitui como um tu. Essas famílias se constituem como se ela fosse a cabeça de toda a humanidade. Só que a cabeça de toda a humanidade é o povo banto. Então nós estamos numa luta espiritual, que é travada também através de descendência familiar aqui na Terra como macho e fêmea. Existe um sangue original
Qual que é o sangue original? O sangue originário? O sangue do primeiro mútuo, do primeiro ser, que tem a sua descendência. Lembra lá que nos estudos que eu já passei? Por isso que Caim não entra no testamento de mútuo, porque Caim, ele não é nosso partidário, Não. ele é contrário. No entanto que, de todos os povos, né, pelo menos até o momento que eu pude perceber, né, por exemplo, o irmão está na Holanda, certo? Uhum. Aí tem Sim. muitas pessoas como nós aí, que não pertencem a essa terra, correto? Sim. Eu estou encarnado nesse corpo, por enquanto, aqui no Brasil, correto? Uhum. Mas, assim, algum irmão, né, ou seja, vamos falar, algum humano já chegou em ti e falou que ele é cananeu? Não. E cadê Não. os cananeus? Não existe mais cananeus? Fugiram. Cadê os heteus? Cadê os jebuseus? Yeah. Essa raça foi extinta? Essa raça, tá vendo? Ela não foi extinta. Ela está. Não. Mas ela fala que ela é quem? Ela fala que ela é Bantu. É Bantu. Entende? É muito mais profundo que se pensa. É um sono, mestre. É por isso que eu estou Agora, falando aqui, ó, do quê? O germe divino, certo? sempre divino. Então, não que os cananeus sejam amaldiçoados, como está escrito lá, a maldição fica sobre eles. E sim, eu estou falando sobre a descendência de um povo e a descendência dos outros povos. No caso aqui, não estou falando de condenação, que os cananeus estão condenados, que esse cananeu vai vulgo para o inferno, né, para o abismo, aos tantos mortos. Eu não estou falando sobre isso. Estou falando que existe um povo, que é o povo de Solele, o povo Banto, e existem os outros povos também, certo? Cada um dentro daquilo que foi estabelecido a eles por Tatanzambi. A questão aqui não é dizer, os cananeus, não. A questão é entender que no meio do povo Banto, né, existe um povo chamado povo de Isolele, mas todos são chamados para adentrar. E o que vai consolidar esse ou aquele adentrar na escola da sabedoria Untu? Aqueles que são obedientes à lei de Tatanzambi. Tanto que é um processo longínquo, né? Porque aí seria uma outra matéria. Seria uma outra matéria para poder falar sobre TAD, o ensinamento para o povo banto e sobre Sola, né? O apóstolo Pedro para os bantu e o apóstolo Paulo para as nações, né? TAD, de Ambuíço para o povo de Solele e Tsola para as nações. Mas vamos lá, falando aqui sobre o germe divino. Então, esse germe divino, ou seja, esse DNA primordial, ele não obedece à lei de exame por medo de ir para o inferno, e nem por esperança de ir para o céu. Ele faz naturalmente porque ele é o próprio germe divino. Então, as obras que nós fazemos da lei, né, de Zambi, ou seja, quando fala lei é o que está nas escrituras, né? A lei, os profetas e os salmos. Mas não vamos pensar que a lei, né? Que a lei que Masa deu a lei por causa do vosso coração, né? Então, gera um problema ali que depois não aceita mais o Novo Testamento porque é só a lei de Moisés e fica fica complicado para alguns, né? Mas com o tempo eles vão amadurecer, né? Com o tempo eles vão amadurecer, faz parte disso, né? Não tem pressa, são 1000 anos, não tem pressa.
Não tem pressa, né? Não tem pressa. Zambi não leva em consideração o tempo de ignorância, né? Não leva em consideração o tempo de ignorância. Então, esse germe divino, né, reside nele. Ou seja, ele é o próprio germe divino. Sendo ele o próprio o germe divino, então ele não vai errar. E ele obedece à lei não por medo de ir para o inferno, vamos dizer assim, né, para a mansão dos mortos, e nem para uma esperança de compra, né, como se estivesse comprando para que ele fosse para o céu. Não, é naturalmente. É por isso que fala aqui, porque nasceu do Congo, nasceu do Altíssimo. Aí que vem, é nisso que se conhece quais são os filhos do Congo, quais são os filhos do Altíssimo e quais são os filhos de Belial. Tudo o que não pratica a justiça não é do Altíssimo, como também aquele que não é justo com o seu irmão. Tá? Então, quando fala a prática é a justiça, quando fala que é para nós, né, a ajudarmos o nosso próximo. Mas quem é o nosso próximo? Mestre, aí fora está a sua mãe, não é isso? A sua mãe e os seus irmãos. O que ele fala? Aqui está quem é minha mãe, quem são as minhas mães e quem são os meus irmãos. Ou seja, todo aquele que faz a vontade de Tatan Zambi, certo? Todos aqueles que fazem a vontade do Pai, que está no alto, este é a minha mãe. Que bonito. A minha mãe, meu pai, meu irmão. E meu irmão. Neta. Então, está dentro da obra da obediência. Então, ali, quando uma lila, ela reencarna naquele arquétipo, ainda ela é chamada a atenção, vamos por assim se dizer, que ela é uma terra gerada. Gerada não, ela é uma terra onde é plantado o germe divino. Mas mesmo ela sendo uma terra onde é plantado o germe divino, ela tem que entrar na submissão da obediência à lei. Porque pode surgir assim, nossa, mas isso é um escândalo. Não, não é escândalo, porque o próprio Essuaiá, estando na carne, ele teve que sujeitar a qual lei? Mesmo ele sendo próprio, ele é a própria lei. Ele é a própria lei e ele é a própria palavra, que é a mesma coisa, lei e palavra. Só que como ele entra nessa parte corpórea, né, ele é uma luz inacessível, ou seja, ele é a luz invisível, que entra no assunto lá em cima, quando eu falei sobre nem Salama se vestiu como os lírios do campo, né? Que o lírio do campo, ou seja, as plantas que nós vemos e os animais, eles são luz invisível. Que para entrar nessa matéria, né, para se tornar visível nessa matéria, ficaram sujeitos ao prisma dessa matéria para que eles fossem representados na forma da matéria como eles estão. Entende? Então... Mas não é que eu não entenda, mas por isso muita sabedoria que de vez em quando entra aqui e vai. É mesmo só Congo, mano. É mesmo só Congo, mesmo. É só Congo, por isso que eu falei. É aula para outra classe, para outro nível, né? Aqui preocupado é uma creche. Eu sei que... Aqui é creche, né? Aqui é creche ainda. É um ensino, né, para as pessoas que ainda estão lá saindo, né? Saindo ainda tem dúvida. E ainda tem dúvida se Tade é mesmo rei, se o povo negro é realmente o povo hebreu, né? Então é uma creche, né? E né? Então tem uma hora que eu entro num assunto, entro no outro, mas logo eu volto, senão pessoas não ainda para entender elas têm que aceitar o básico, né? Aceitar o básico. É como eu falei nesse quadro, então, como Maria não é a primeira reencarnação que ela vem, né? Nessa reencarnação, tanto ela quanto Essuaiá tem que se sujeitar à lei. Tanto que Essuaiá, se for levar na íntegra, ele não precisava ser renascido por Ioca, né, por João Batista. Porque ele é a vida. Então, o que vai renascer a vida? Por isso que fala assim, mas ele também precisava morrer, porque pode a morte matar a vida?
né? Por isso que tudo isso aconteceu não foi com ele, e sim com o corpo que ele estava, certo? Para que se cumprisse a lei do mundo que ele está. Porque, por exemplo, você vai trabalhar em algum lugar e lá tem um uniforme. Você tem que usar o uniforme daquele local, daquele trabalho e se comportar como tal. Geralmente, como o povo tem 2, 3 trabalhos, aí ele vai para o outro, não é isso? Aí ele vai para o Não outro mudamos trabalho, para todas as vezes. ele já vai com outro uniforme. Depois, quando ele vai para o outro trabalho, ele já vai com outro uniforme. Mesmo que ele não tenha um uniforme para colocar na cabeça, para que ele colocar, mesmo que ele não tenha um uniforme para colocar no corpo, a expressão que ele se reveste é conforme a condição daquele trabalho. Então, aquele trabalho tornou-se uma vestimenta para ele. Exatamente. Então, o trabalho que a sua tinha que fazer era aqui na Terra. Então, ele teve que se vestir com a vestimenta do trabalho aqui na Terra. E se sujeitar, não à lei dos homens, mas dentro da vestimenta que ele colocou, a sua própria lei, que é ele mesmo. Por isso que fala, todo aquele que faz a vontade do meu pai, do meu tata que está no alto, estas são as minhas mães e estes são os meus irmãos. Então, por isso que Malila, ela também, não é porque ela gerou, acabou. Não. Ela tem ainda o seu processo vital dentro do aspecto que ela é, dentro da vestimenta que ela foi vestida, né? Não é revestida, que ela foi vestida para estar aqui nessa terra. Então, ela teve que ser obediente à lei ou não? Sim. Exatamente. Isso é para todos nós, né? Não muda, não muda. Aí, vamos lá, falando sobre Belial. O Belial, né? Ele é um mestre, né? Ele é um mestre do engano. No entanto, que o nome que ele usa, ainda eu não passei a Guimátria, né? Não passei a somatória, então eu vou falar, né, que para quem chegou até aqui não tem dificuldade. O nome que Belial hoje ele usa é Jesus Cristo, filho dele, né, que no português é Jesus Cristo. Ele usa esse nome porque ele é mestre do engano. Quem ele é? Mestre, desculpa, Ele é o Deus de desculpa, várias faces. Sim? acredito que o mestre disse que numa outra oportunidade nós haveríamos de falar sobre, mas primeiro, porque o mestre já falou sobre o número e depois tem que falar sobre o homem da iniquidade. Exatamente. Estou certo? O homem Então, numa outra, para deixar o nosso povo descansado, vamos falar sobre Jesus Cristo. Então, fico despreocupado, porque quando chegar a oportunidade, vamos fazer sobre um programa, uma apresentação. Exatamente. Vou falar sobre essa colocação, né, do mestre do engano, né? Então ele usa esse nome, ele tem a sua participação, né? É bastante coisa, mas tá bom. Então, assim, né? Então, assim como ele é, né? Ele é o Belial, ele é o mestre do engano, o Deus de várias faces, ou seja, o Deus de vários nomes, né? Porque o nome é a verdadeira expressão do seu caráter. Então, como ele não tem caráter algum, ele tem as suas várias faces e com as suas várias faces ele age da forma como lhe apraz. Só que assim diz o Verbos em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 13 ao versículo 15. Ou seja, quando assim se fala assim diz o verbo, assim disse Tatanzambi, ou escreveu Tatanzambi, através do apóstolo Paulo, ou seja, o encontro de Sola. Esses são falsos juízes, que está lá nas Bíblias deles como falsos apóstolos, mas são falsos professores, são falsos juízes, são operários desonestos, porque a palavra um conguriri significa servidor da lei, por isso que é congo, que é lei, didi, servo da lei, trabalhador da lei. Eles se disfarçam em juízes de Masaia, né, em propagadores, em mensageiros da verdade, só que não se espante com isso não,
Pois se o próprio Belial, ele se transfigura de quê? De anjo de luz, ou seja, de mensageiro da luz. Ele se transfigura de príncipe da luz. Então, para isso, não parece bem normal, né? Ele fala, tá vendo aqui, ó? Parece bem normal, veja que uma língua bantu mesmo, né? Que seus ministros se disfarcem em ministros da justiça, cujo seu fim, no entanto, será segundo as suas obras. Então, eles vão receber, né? Receber conforme as suas obras. Então, seria injusto dentro dessa balança do universo, vamos usar assim, né? Balança cósmica do universo, aonde que a pessoa ela deseja o mal, e vai você lá e quer obrigar o bem naquela pessoa. Não vai funcionar. Como também, ao contrário, uma pessoa deseja o bem, né? Veja que eu falei o mal e o bem, né? Esse é um parâmetro. E a pessoa deseja o bem e a outra pessoa vai lá e quer colocar o mal naquela pessoa. Ou seja, cada um vai receber 7 vezes mais conforme aquilo que deseja. Como eu expliquei, né, uma pouca explicação, que tudo que você vê é um baile, tudo que a gente vê nesse mundo é um baile de festas. É um jogo de cores, de iluminações. Só que um dia esse baile vai acabar e nós estamos nessa época. Então, quando o baile de festas, né, enquanto o baile de máscaras, ele está funcionando, todo mundo dançando. E dança, baile é fantasia. Tá todo mundo ali se fantasiado, aquelas luzes, o glamour, todo ele. Mas o que acontece depois que o baile de festas, o baile de máscaras acaba? O que acontece depois que aquele jogo de luz ele é apagado, puf, e acende a luz original? Só tem bagunça e sujeira. Muita sociedade no chão. Só tem bagunça e sujeira. E outra, aquelas fantasias que aquelas pessoas estão usando, já já não tem mais sentido mais usar, porque agora a luz original. Então, a hora que ela colocou aquela fantasia, né, 10 horas da noite, 11 horas da noite, meia-noite, ou 1 hora, sei lá, a hora que ela colocou, estava top para ela. Mas durante a festa, durante ali a vida, né, ali dentro daquele processo de festa, quando chegou a hora de acabar a festa, perdeu o sentido. Não tinha nada mais. Perdeu-se a vida. Porque entra agora na vida original. Quando a luz, por isso que fala, a luz veio ao mundo e as trevas não puderam compreender. Somente aqueles que são filhos da luz invisível compreenderão que esse baile de máscaras que as pessoas estão vivendo não passa nada mais do que uma imaginação. Separa a palavra imaginação. Imagem, ação. Imaginação. Então, esse mundo é uma imagem na ação de Belial. Sai dela, povo meu. Acorda, Bantu. Mestre! Uau! Ei, Congo seja louvado. Meu povo, eu até vou procurar mesmo naquela parte que o mestre está dizendo, só para ler para o nosso povo, para terminarmos com nossa programação de hoje. Mateia, capítulo 6. Veja lá se é versículo 26. Mateia? Porque depois nós vemos vitrines. Mateus, capítulo 6, confirma se é versículo 26. Vou ver, mas só ver agora. Português. Mateus 6, 26? 26, isso mesmo.
Espera, não. 6:26 está. Observem as aves do céu que não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Não é isso? Aí, tá por aí. Espera eu pegar Mateus. Eu peguei o livro só. É Mateus. Então pega assim, Mateus 6. Mateus Depois, 6. como seria o 26, é que você trocou de livro, né? Tá, porque tá nessa frequência aí. De repente é o versículo 28. Mas tá por essas frequências aí. Eu também tenho uma situação. Por estar na Holanda, é que muitas das vezes o meu coisa vem em holandês em vez de vir em português. Ah, sim. Mas agora tenho, espera, eu tenho Mateus 6 e vou para 26. Olhar para as aves do céu e qual de vós, cuidado de perguntar. Mateus, a partir de 23, 21 diz: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. É 29. Eita. Versículo Então está 29. aqui e eu ligo. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, Né? Sinjame Jacob, assim veste a erva do campo, Tá que é vendo? Jesus. Se assim Congo veste, é vestimenta, veste. Se assim Congo, se assim Tatazambi veste a erva do campo, então elas estão vestidas com uma vestimenta que não é a sua originalidade. Porque a originalidade dela, que descende de nosso Pai mútuo, porque tudo está em mútuo, tudo está nele. É aquela questão que gerou aquela intenção do ex nihilo, que está lá na Torá, ex nihilo, que é o Big Bang. Eles têm essa menção, certo? É porque tudo está em mútuo. Aí depois tudo se expande de mútuo. Então eles têm aquela noção aonde que houve uma grande explosão. Certo? Aí também essa já seria uma outra aula, Príncipe, que Outra aula. esse vai Mas ter falando eu acho que sobre a quebra dos recipientes, né? Onde que você é um vaso de vidro não, você é um vaso de espelho, você, né? Você, como também o outro, como também eu, como também o outro. Então, você que escuta, você é um vaso de espelho, né? E esse espelho se quebrou. Puff! Porque esse espelho não pôde conter a luz, não suportou a luz. E todo comportamento que você vê nas pessoas não é das pessoas, é o seu. Então, o comportamento que você vê nas pessoas é um reflexo que não é para você ir lá mudar a pessoa, e sim para você tirar aquilo que está dentro de você. Aí você volta agora a montar-se, né? Como um vaso. Aí chama a aula, mas para aqueles, né? Para aqueles que bantam, que sente a necessidade, ou seja, não é nem que sente a necessidade, que se identifica com a palavra de um fumutade de ambuíço, votade diante de si, venham para a escola da sabedoria Untu, para que vocês tenham conhecimento, né, da quem vocês foram, quem vocês são e quem vocês serão, né? É obrigatório? Não, não é obrigatório, né? Mas assim, ouve oi solele. Congo, teu antepassado, é o único Zambi. Então é bem mais fácil falar chamar Israel e ficar olhando a grama do vizinho, que aconteceu desde o princípio, do que voltar para a própria casa. Volte para a própria casa, aqueles que assim quiser. Ouve, ó Isolele, porque nós somos Isole, não somos Israel. E essa palavra não é para Israel, essa palavra é para nós que somos Banto. Então, ouve, ó Isolele, Congo, o nosso antepassado é o único Zambi. Nunca fiz isso, né? Mas como é que se pronuncia em holandês? Ouve, ó Isolele. Luister, oh Isolele. Congo, teu antepassado?
Congo e ao voorouder é o único Zambi. is de enige Nzambi. Yeah. Ingeta. É isso. Kembo kwa tata Nzambi Mwilo. Kembo na tata Nzambi ya Congo kwa Mazulu. Vida longa a mfumo tadi de Ambuísio, botadi de Antede Missi. Salama, mestre. Salama, meu povo. Salama. Próxima oportunidade. Gueta. Eita. Salama, salama, em todas as almas que se encontram em Bassa Congo. É só para dizer que venho aqui para mostrar e falar de um verdadeiro vaso que do meu desenho foi bem levantado e bem edificado e que hoje foi classificado e coroado como rei dos Bantus e que por meio dele, Tata Nzambi no seio do nosso povo concedeu de volta uma enorme alegria total que há bastante tempo o nosso povo se perdia. E por isso também, por meio dele, Tata Nzambi nos classificou como uma nação cheia de harmonia e alegria total que nunca passa e nunca passará jamais. E por meio dele também, Tata Nzambi trouxe no seio do nosso povo os verdadeiros júbilos, verdadeiras danças que há bastante tempo o nosso povo não fazia mais ideia. E não só, por meio dele também Tata Nzambi nos classificou como uma nação que é bem-aventurada e cheia de unidade total em toda a parte do universo. E por meio dele também, Tata Nzambi edificou e manifestou um Bassa Congo, que é justiça, paz, alegria, riqueza lícita, acima de tudo a vida eterna. E este mesmo rei é Tade de Ambuísio, vô Tade de Antede Missi, de King is Life.